Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Lucas. Hoje nós vamos estudar o seguinte assunto: o ministério de Jesus na Galiléia, parte 1. Vamos então dar início ao nosso encontro Revelações da Bíblia. Introdução. Iniciaremos o estudo sobre o ministério de Jesus na Galileia, pela parte 1, que está registrado, essa parte, nos capítulos 4 e 5. E nesta parte 1, nós vamos estudar os seguintes assuntos. Em Lucas, capítulo 4, nós vamos estudar ou relatar o começo do ministério de Jesus. Depois vamos falar, Jesus anuncia sua missão. Veremos as curas realizadas por Jesus e Jesus indo pregar na Judéia. No capítulo 5, nós vamos estudar a vocação dos primeiros discípulos, as curas realizadas por Jesus, depois deste chamado dos seus discípulos. A vocação de Levi, o publicano, também conhecido como Mateus, e uma discussão sobre o jejum. Item número 1 da lição: Jesus começa o seu ministério. Jesus, após ser tentado no deserto, ele volta para a Galiléia, ensinando nas sinagogas, e a sua fama espalhava por toda aquela região e circunvizinhança, sendo então Jesus glorificado por todos. Isso está escrito em Lucas capítulo 4, versículos 14 ao 15. Este é o início do ministério de Jesus no ensino da palavra. O ponto número 2, Jesus anuncia a sua missão. Ele entra numa sinagoga, ou seja, ele sai de Caná, na Galileia, e vai para a cidade de Nazaré, onde fora criado. E entra numa sinagoga e a ele foi feito o pedido para que ele lesse as Escrituras. Jesus, ele abre o livro de Isaías e lê a passagem referente a Isaías 61, capítulo 61, versículos 1 ao 2, parte A. Ele anuncia então a missão do Messias, se referindo a ele próprio como ungido do Senhor. Esta missão, ela consistia em vários pontos, mas antes eu quero ler esta passagem de Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21, que diz assim: Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume entrou em dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Dito isto, enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Jesus, então, aqui, ele faz a anunciação da sua missão, como ele sendo Cristo, o ungido, o Messias, profetizado na palavra do Senhor. E ele anuncia, então, os objetivos nestes pontos aí: pregação do evangelho de Cristo aos pobres, cura
das pessoas enfermas no corpo e na alma. Outro objetivo de Jesus. Libertação das pessoas presas. Restauração da vista aos cegos. Libertação dos oprimidos. Proclamação do ano aceitável do Senhor, se referindo à sua primeira vinda a este mundo para realizar a salvação da humanidade. Jesus, ele não profere a frase que está em Isaías 61, 2b, parte B, que complementa no seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Por que Jesus não complementou com esta passagem? Porque esta passagem se refere à sua segunda vinda para o julgamento de todas as pessoas como profecia futura e para arrebatar a sua igreja. Então ele fala da sua primeira vinda, sua missão, nestes pontos, e ele voltou aos céus, mas virá uma segunda vez para buscar a sua igreja, consolidando então a nossa salvação, a nossa vida eterna na prática. As pessoas, ouvindo tudo isto, se maravilharam e pedem a Jesus que realize curas, tais quais realizaram outrora na cidade de Cafarnaum. Jesus afirma que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria e, para ratificar esta afirmação, fala que no tempo do profeta Elias, somente a viúva de Sarepta foi alimentada na grande fome que assolou a região da Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, somente o general sírio Naaman foi purificado, se referindo então a 2 gentios não judeus. Ou seja, Jesus aqui está anunciando que ele veio salvar toda a humanidade. Porque os judeus pensavam, ou os judaizantes, melhor dizendo, pensavam que a salvação era só para eles. Mas Jesus diz: a viúva de Sarepta foi assistida e não teve mais fome. O general Naamã, que estava com lepra, foi curado. Os 2 gentios, ou seja, não judeus. Este fato suscitou ira nos judaizantes, pois consideravam que os gentios não tinham fé no Deus de Israel e não eram dignos de receberem dádivas do Senhor. E então eles expulsam o Senhor da sinagoga e tentaram lançá-lo ao precipício do alto de uma colina para matá-lo. Mas Jesus sai pelo meio deles e vai para a cidade de Cafarnaum. Isso está escrito em Lucas capítulo 4, versículos 22 a 30. No terceiro ponto de revelações da Bíblia, vamos falar agora sobre as curas realizadas por Jesus. Jesus foi para Cafarnaum e ensinava nas sinagogas. Olha aí um grande pilar do ministério de Jesus, o ensino. E ensinava nas sinagogas aos sábados, com grande autoridade. E todos ficavam admirados com a palavra do Senhor. Ele, ao sair de uma sinagoga, se depara com um homem possesso por espíritos demoníacos, que o reconhece como santo de Deus. Fala: tu és o santo de Deus. Jesus repreende, dizendo: cala-te e sai dele. E imediatamente o homem ficou liberto dos demônios que o afligiam. Esta foi a primeira cura, a cura de um endemoniado. Todos se maravilharam dos feitos de Jesus, bem como da sua autoridade sobre os espíritos malignos, e sua fama corria pela região. Observe aí que aparecem os 3 pilares do ministério de Jesus: ensino, pregação, curas e milagres. Essa cura de um endemoniado está em Lucas, capítulo 4, versículos 31 ao 37. Jesus cura então também a sogra de Pedro,
que se encontrava enferma, com febre alta. Jesus continuou a realizar curas, impondo as mãos sobre os enfermos, e muitos foram curados. Muitos foram libertos de possessões demoníacas, e eles todos reconheciam, gritando: Tu és o Filho de Deus. Isto está escrito em Lucas capítulo 4, versículos 38 até o 41. Jesus prega na Judéia, depois de tudo isto. Jesus se retira para o deserto, presumidamente para orar, porque Jesus sempre se reservava em lugares onde não havia ninguém para orar, para ter essa intimidade de conversar da palavra com Deus Pai. Entretanto, as multidões o procuravam e, achando, pediram para que ficasse naquele lugar com eles. Porém, Jesus disse que precisava anunciar boas novas do reino de Deus em outras cidades, como parte de sua missão. E assim, ele foi pregar nas sinagogas da Judéia. Ele sai da Galiléia para as regiões da Judéia para anunciar as boas novas. Isso está escrito em Lucas, capítulo 4, versículos 42 e 44. E isso tipifica em nós também a obrigação, a responsabilidade de anunciar a boa nova a todo e qualquer ser humano. Em seguida, Jesus chama os primeiros discípulos. Ele agora, para expandir o reino, precisa de auxiliares, precisa de pessoas comprometidas, chamadas e vocacionadas. E à margem do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, Jesus pregava no barco de Simão para uma multidão. Esse Simão é o Pedro, o apóstolo Pedro. Depois disso, ele ordena que Pedro lançasse a rede no lugar que ele indicara. Porém, Simão, muito cético, pois passara a noite pescando e nenhum peixe pescou, lançou a rede apenas no local que Jesus determinou, porque Jesus ordenou. E sabe o que aconteceu? O milagre aconteceu. Sim, vieram tantos peixes pescados na rede, presos na rede, que os 2 barcos que eles utilizaram quase que afundaram por total. Simão, o apóstolo Pedro, reconhecendo a autoridade, a santidade de Jesus, disse-lhe: Afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Jesus tranquilizou Pedro. E sabe o que disse para ele? Disse: Pedro, doravante você será um pescador de homens. E estando com Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estes deixaram tudo e seguiram a Jesus. Este acontecimento ilustra fielmente a missão de um cristão que, diante de seu chamado e de sua vocação, deve renunciar, ou deve anunciar, melhor dizendo, a Cristo para a salvação de todos os seres humanos. Depois deste episódio, Jesus continua realizando curas. E em uma determinada cidade, ele se depara com um leproso que se prostrou diante dele e o suplicou para que fosse curado. Jesus, com muita compaixão no coração, tocou o leproso e imediatamente ele foi curado. Jesus ordenou-lhe que a ninguém nada contasse sobre este acontecimento e que se apresentasse ao sacerdote.
para que este testificasse a sua purificação conforme a lei de Moisés. A notícia dos feitos de Jesus se difundia na região. E multidões e mais multidões procuravam Jesus para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Porém, Jesus reservadamente se retira para lugares desertos para orar. Lembre-se disso. Oração é essencial para uma perfeita intimidade com o Senhor. E aí, Jesus sempre tendo em mente a sua grande missão de salvar a humanidade. A cura de um leproso está em Lucas capítulo 5, versículos 12 ao 16. Depois ele cura um paralítico. Jesus estava numa casa pregando na cidade de Cafarnaum. E não tendo como acessá-lo, por causa da multidão, um grupo de amigos de um paralítico que era carregado por eles numa maca desceram o homem pelo telhado até a presença de Jesus. Cristo, vendo a fé destes homens, perdoou os pecados do paralítico e foi acusado de blasfêmia pelos fariseus, pois somente Deus pode perdoar os pecados das pessoas. Então Jesus, para provar a sua autoridade messiânica de ser o Deus, o Filho de Deus, para provar o seu poder, para perdoar os pecados de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Ele ordenou que o paralítico se levantasse da maca e fosse para casa, andando. E assim o homem foi curado. Todos ali presentes, naquela casa, se admiravam e glorificavam a Deus. Saiba de uma coisa: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. É o que nós estamos vendo nesta parte de nosso estudo do ministério de Jesus na Galileia. Jesus, então, agora chama Levi. Levi, também conhecido como Mateus, um publicano. Próprio Senhor Jesus viu este publicano, cobrador de impostos, sentado na coletoria de impostos, chamado Levi, que também era conhecido como Mateus. E de forma simples, porém incisiva, Jesus chama-o para ser seu discípulo. E sabe o que Levi fez? Deixa tudo e segue a Jesus. Glória a Deus. Levi, ele oferece uma grande festa em sua casa para Jesus, onde se encontravam muitos publicanos e outras pessoas. Entretanto, os fariseus e escribas, que também estavam lá, criticaram veementemente a Jesus por estar nesta festa, neste jantar na casa de Levi, no meio dos publicanos, no meio dos pecadores. Jesus tomou a palavra e mais uma vez profetizou a sua missão salvífica da humanidade, dizendo: os sãos não têm necessidade de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer na face da terra. Então precisamos de Jesus. Ele veio para nos salvar, para nos dar vida eterna. Não se ache santo ou puro diante de Deus. Somos pecadores e precisamos da misericórdia, da graça, do perdão de nossos pecados por parte de Jesus. Finalmente, eles vão discutir sobre o jejum, uma parte final.
do capítulo 5. Então, numa breve discussão sobre o jejum, Jesus ouve da parte dos fariseus que os discípulos de João Batista jejuavam e recitavam orações com frequência, bem como também os discípulos dos fariseus. Ao passo que os discípulos de Jesus, eles não praticavam o jejum. E ao contrário, comiam e bebiam nos banquetes. Jesus respondeu a esta provocação religiosa, porque aí os fariseus estavam valorizando os ritos, ou os rituais, os cerimoniais religiosos. E sabe o que Jesus disse? Ele se compara a um noivo numa festa de casamento com a sua noiva. E a noiva é nada mais, nada menos do que a igreja. Jesus é o noivo. E ninguém espera que uma pessoa jejue numa festa de casamento, enquanto o noivo ainda está presente. Portanto, o tempo da presença de Jesus não era de jejum, mas de comemoração, pois o Filho de Deus estava no meio do seu povo. Esta é a grande dádiva de Deus para nós. A vinda de Jesus para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Tenha isso como um grande presente de Deus para você. Portanto, o tempo agora não é de jejum, de ritos de cerimoniais, mas de proclamar o Filho de Deus no meio do seu povo. Mas Jesus diz, mas haverá o dia em que há necessidade, ou seja, haverá necessidade imperativa do jejum quando o noivo for embora. Jesus, neste contexto, ele falava de sua vinda para salvar a humanidade na cruz e da sua ida para o céu, para depois voltar para buscar a sua igreja. É hora de jejum não como rito ou cerimonial. É hora de jejum para ter intimidade com Jesus, para se aproximar do trono da graça. Jesus profere duas parábolas depois disso. Onde na primeira parábola ele diz que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo de pano novo, mais robusto, faria novamente um rasgo na roupa velha. E não combinaria com esta. Nesta parábola do remendo novo na roupa velha, Jesus anuncia que com a sua presença neste mundo, uma nova era da graça e da fé no Filho de Deus começou, onde novas práticas e costumes são requeridos, não querendo dizer que Jesus estava anulando ou desvalorizando a prática do jejum, e muito menos valorizando o pecado. Na segunda, é tempo da graça do Senhor Jesus. Na segunda parábola, Jesus diz que ninguém coloca vinho novo em odres velhos, pois os odres velhos, sem qualquer capacidade de elasticidade, com a fermentação do vinho novo, eles estouram e ficam inutilizados. Vinhos novos devem ser colocados em odres novos. Nesta parábola, Jesus nos mostra que ao trazer uma nova ordem espiritual, há uma exigência de uma nova vida. E por isso não podemos ficar presos a tradições e ritos, mas devemos ficar sob os domínios do Espírito Santo. Os fariseus, eles estavam valorizando as práticas do judaísmo, no caso de jejum, frente a uma nova realidade da presença de Cristo, o Messias,
entre nós. Devemos jejuar, porém não fazer desta prática algo tradicional ou religioso. Porque o noivo veio, salvou a sua igreja, ascendeu aos céus, e agora a noiva espera ansiosamente a sua volta para buscar. Jesus vem buscar a sua igreja. Faça parte deste rol dos salvos, da igreja que vai ser arrebatada. Shalom Adonai, glória a Deus. No nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, nós vamos falar sobre o ministério, continuar falando sobre o ministério de Jesus na Galiléia, parte 2. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é sempre de Deus. Até o nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, se o Senhor, nosso Deus, permitir.